Bom, o que é Programming Timeline? Ele é uma ferramenta que visa ensinar as pessoas de modo gamificado programação, porque a gente sabe que essa área é uma área muito complicada de entrar. É uma coisa muito extensa, é uma coisa muito complicada e às vezes as pessoas se sentem muito sobrecarregadas, não sabem por onde começar, e esse é o problema que a ferramenta visa resolver. Bom, nessa tela inicial aqui, ela apresenta um pouquinho da ferramenta. Então, ela mostra o que é a ferramenta, por que que ela existe, qual que é a vantagem dela nesse mercado, qual que é a vantagem, por que escolher essa ferramenta, certo? E tem muitos elementos visuais, muitos elementos animados para facilitar o entendimento e mudança de coloração para também ser muito mais intuitivo para o usuário para onde clicar. Bom, depois de conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta, o usuário vai clicar em um desses botões primários, né, Call to Action, que vai ser o comece a aprender ou visualizar ou conhecer desafios. Bom, começando a aprender, o usuário cai aqui de cara com os cursos apresentados, os cursos disponíveis na nossa plataforma. Então, fundamentos de Python, desenvolvimento em React, programação em Java, Full Stack Web. E claro que isso daqui são cursos que ainda não estão prontos, o conteúdo mesmo não está pronto, isso daqui é mais o visual. Mas os cards já apresentam elementos que ajudam o usuário a decidir na hora do que aprender. O primeiro, por exemplo, aqui a gente pode ver que quando o usuário ele passa o mouse por cima, tem uma animação mostrando que ele tá sendo visualizado. Apresenta também a dificuldade, aqui, em beginner, ou seja, iniciante, o tempo estimado de conclusão do curso, o título, uma descrição do curso, a quantidade de lições, a quantidade de tarefas, né, e exercícios que o curso tem, além se ele foi começado, se ele está em andamento ou se ele foi concluído, certo? Quando clicar nesse botão, o usuário vai ser direcionado para a página desse curso. Além disso, o usuário pode filtrar os cursos por dificuldade, então iniciante, intermediário e avançado. Isso facilita na hora da escolha do curso, por onde começar essa jornada, que é uma jornada tão extensa. Voltando para a página principal, o usuário ele vai poder clicar agora nesse segundo botão, que é ver os desafios, e aqui ele vai poder testar suas habilidades, como o próprio site diz, e aplicar o conhecimento que ele aprendeu no site. Aqui vai aparecer a quantidade de desafios que a gente tem, os níveis de dificuldade, o tanto que o usuário completou, que isso claro, são informações mocadas, mas isso vai ter integração também com login e guardar informações de conclusão do usuário. Bom, aqui nos cards de desafio é apresentado então a dificuldade, uma visualização aqui do logo, né, do que ele vai estar fazendo. Aqui o título, a descrição, o tempo de conclusão, a quantidade de XP, que isso também entra numa próxima funcionalidade que a gente vai aplicar, que é a questão de níveis dentro dessa ferramenta, e também os conteúdos abordados por esse desafio. Aqui, por exemplo, nessa calculadora em Python, vai apresentar Python e matemática. Bom, aqui embaixo é apresentada também as categorias dos desafios, então Web Development, Data Science, facilitando também a escolha. Por exemplo, eu quero começar com Game Development. Eu posso vir aqui e me aprofundar um pouquinho mais em Game Dev. O que é ser um Game Dev? O que é desenvolver um jogo? Bom, essa ferramenta ela precisa de um jeito de ficar escalável, de apresentar mais cursos, mais desafios. Por enquanto, foi implementado apenas uma funcionalidade de criar, editar e deletar cursos, certo? Isso daqui é linkado diretamente com a base de dados do projeto. Aqui, quando clicar em criar curso, em adicionar novo curso, você pode colocar o nome do curso, eu vou colocar teste, uma descrição, teste 1, 2, 3, e uma dificuldade intermediária, certo? Salvar curso. Clique em salvar curso e daqui a pouco ele deve aparecer aqui, certo? Aqui como um card. Então eu posso deletar, editar o curso, além de quando eu entrar aqui na base de dados, daqui a uns momentos ele deve aparecer aqui como um curso criado, certo?
Bom, o projeto ele segue a estrutura MVC, Model View Controllers. Então, como vocês podem ver, Model View, Model Controller e Views estão aqui embaixo. Aqui, Views. Por ele seguir essa estrutura MVC, ele aumenta a escalabilidade do projeto, podendo ser editado é, em diferentes partes específicas. Ele é modularizado, então, caso eu queira editar alguma coisa na comunicação da base de dados com a ferramenta, eu vou no Models e, coincidentemente, tem que editar o controllers e os views e o routes, tudo. Como que funciona basicamente essa estrutura? O usuário faz uma requisição por meio do view e nesse view ele vai se comunicar com o controller e o controller vai servir como um atendente, como um garçom entregando e pegando informações, levando do view para o model. O model, por sua vez, ele vai se comunicar com a base de dados e vai retornar alguma informação que responde à requisição enviada pelo usuário. E aí ele faz o caminho inverso, então ele passa pelo controller, o controller entrega para o view e o view apresenta para o usuário de uma forma intuitiva e visual para facilitar o entendimento do usuário.